Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal. Muito obrigado, e vocês também que têm deixado os seus comentários. É sempre muito importante para nós. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, vamos falar sobre política. Eu quero te convidar a nos acompanhar nessa jornada. Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, para quem não conhece o Otávio, ele tem 24 anos, ele é casado com a Tainá há 3 anos e também é pai de Helena, de 3 anos, e atualmente ele é assessor parlamentar. É por isso que ele é o nosso convidado de hoje. Otávio, seja muito bem-vindo ao canal, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, pastor. Otávio, eu gostaria de saber quando você começou a se envolver com a política. Bom, pastor, na verdade esse envolvimento, foi um pouco até tardio. Eu percebi um pouco das coisas que acontecem no Brasil depois das eleições presidenciais de 2014, quando eu percebi que a gente estava caminhando por um caminho um pouco diferente do que já havia acontecido no nosso país e que seria provavelmente sem volta. Depois disso foi confirmado, com o impeachment da então ex-presidente Dilma, e eu percebi que o Brasil estava trilhando um caminho que precisava realmente de um choque de realidade. E foi onde eu despertei para a política, despertei que existia realmente um Brasil paralelo, existia um poder paralelo e que eu precisava me envolver nisso, como todo cidadão precisa se envolver com política, É uma área que eu gosto muito, um assunto que eu particularmente me interesso bastante. Eu vejo o quanto é importante, com todo esse cenário que está acontecendo, o quanto isso despertou vários jovens, várias pessoas a conversarem sobre política. Eu lembro que aos 16 anos eu comecei a me envolver bastante com política, com essa área, e eu lembro que era um assunto muito difícil de você encontrar pessoas que quisessem dialogar. Então você tinha muita dificuldade. Hoje em dia, em qualquer roda que você tiver, um dos assuntos em pauta é a política, mesmo sendo por conta de um escândalo e desses diversos escândalos, na verdade, da política nacional. Felizmente, um ponto positivo de tudo isso é que as pessoas têm se interessado por política e têm despertado, assim como você, a poder enxergar a política de uma forma diferente e perceberem que a importância de estar engajados nessas áreas. É verdade, mesmo que a opinião seja diferente, o oposto a nós, as pessoas começaram a dialogar sobre o assunto. Sim. E é isso que acelerou até mesmo o processo judiciário brasileiro, as leis, porque o povo despertou. Sim. Seja de forma positiva ou negativa ao que está acontecendo no cenário atual, mas o povo despertou de alguma maneira. Então, quando o povo desperta, ou ele desperta para o sim ou para o não, para concordar ou não para o que está acontecendo. Infelizmente, a gente tem pessoas que concordam com o que está acontecendo no Brasil e trabalham até para que isso se perpetue, se mantenha. Mas esse embate é importante para a gente poder diferenciar quem está se importando com o Brasil e quem está se importando com a manutenção do poder. Otávio, é importante a gente saber o que de fato um candidato ao poder executivo deve fazer. Bom, o executivo é um dos poderes que a gente tem no nosso país. O executivo depende também do legislativo e do judiciário. Um presidente não pode tudo, pastor, mas ele pode muita coisa. Hoje, os nossos presidentes, os nossos atuais representantes, estão muito preocupados na política de coalizão. Então a preocupação deles é grande com o legislativo, que está lá embaixo, é um poder também. Então o presidente não consegue governar às vezes por essa questão, que ele foi posto como representante do povo, porém a base é pequena, o presidencialismo de coalizão tem que entrar, e é onde entra a questão da corrupção, onde o presidente precisa comprar deputados, precisa comprar parlamentares, senadores, não de maneira leviana falando aqui, mas comprar em troca de cargos, de ministérios, vagas políticas, jogo político, é dessa maneira que acontece. O famoso toma lá da cá, O famoso toma lá da cá, exatamente. Mas o presidente, como eu te falei, ele pode muito, desde quando ele seja isento, eleito de forma isenta, eleito de forma limpa, sem conchavos políticos, sem dever o mandato dele inteiro a políticos que estão dentro do Congresso Nacional. Eu acho importante a gente frisar que o poder legislativo tem um poder muito grande
e que nós muitas vezes nos preocupamos muito com o executivo, Exatamente. que é o cargo que mais se fala, por exemplo, o presidente, o governador, enfim, e a gente esquece muito do legislativo, que envolve o deputado estadual e federal e os senadores. E isso é muito importante da gente também, se eu vou votar num candidato A, né, e os pensamentos dele são assim, eu preciso votar também no legislativo. Com certeza. Da mesma Coerente, forma. Coerente, né? Porque senão é o que você falou, ou seja, você vai ter alguém no cargo executivo com uma mentalidade, ele não vai conseguir exercer algumas coisas, porque o legislativo vai barrar porque ele tem que fazer alguma coalizão, alguma coisa, algum jogo para poder conseguir que aqueles deputados e senadores votem a favor da sua lei. E acaba que ele não consegue executar até mesmo o seu plano de governo. Sim. Que é algo básico, ali está o planejado, está tudo que ele colocou. Ele não consegue sair do 0 a 0 depois de eleito, porque ele não tem representantes, não vou dizer a altura, mas o mesmo patamar, o mesmo entendimento, né? a mesma mentalidade e até mesmo ideologia, algumas vezes, que o presidente, o governador, o prefeito. Então acaba o legislativo não tendo a sua principal função mantida, que é legislar, criar leis e até mesmo barrar leis. Sim. Entendeu? Porque o que o deputado tem mais de importante? O voto. Ou é sim ou é não. E algumas vezes até se abster desse voto. Sim. Então, às vezes, pastor, se abster do voto é uma jogada até também da política, entendeu? Ou até mesmo não bater o quórum dentro do Congresso Nacional. Sim. Você consegue postergar votações e o governo não anda. Então é muito importante que a gente fez o seguinte, a gente tem 3 poderes, o executivo, legislativo e judiciário. E os 3 agem de forma independente. Porém, todavia, a gente precisa eleger um presidente isento, que governe de forma isenta, governe de forma limpa, e um congresso a exemplo do presidente. Eu sei que isso é muito difícil, né? A gente encontrar representantes no Brasil que nos represente de maneira limpa. Eu sei. Essa é uma dificuldade do nosso cenário atual político que a gente está falando aqui agora. Sim. Porém, a gente precisa, pelo menos, colocar pessoas da mesma diretriz, talvez não necessariamente do mesmo partido que o presidente, mas pelo menos da mesma coligação, da mesma diretriz, do mesmo pensamento, para que ele consiga executar o seu plano de governo. E pelo menos a gente sai do 0 a 0 dentro do país. Exato, porque aqueles candidatos que são de oposição, eles farão de tudo para que o governo não consiga executar o seu plano. Até mesmo, pastor, acontece casos de deputados que colocam o dedo, registram sua presença dentro do Congresso Nacional e para simplesmente deixar que a pauta não avance, a pauta governamental, no caso proposta pelo Executivo, não avance, uma bancada inteira se obstrui. O líder de governo orienta que toda bancada se obstrui, faça obstrução. E aí a gente não avança. A gente não consegue aprovar nada, a gente não consegue barrar nada, porque até para o deputado votar não, ele precisa registrar o dedo, colocar lá não no painel, e a gente barrar algumas coisas que estão invadindo aqui a nossa sociedade de maneira até mesmo a ferir a nossa cultura. Então, queria deixar uma dica para você que vai votar nesse ano. Vote em candidatos que sejam da mesma linha de pensamento que o seu presidente ou a pessoa que você vai votar para o executivo. Senão não haverá nenhuma coerência com o seu voto, né? Você vai votar para o executivo, mas o governo será barrado de executar o plano de governo por conta do poder legislativo. Exatamente. Otávio, nós sabemos que todo cidadão ele tem direitos políticos, mas parece que o cristão, por um bom tempo, ele ficou alienado a isso, né? Parece que ele se isolou do mundo e ele começou a viver um mundinho só dele. E a partir de alguns anos para cá, o cristão ele tem entendido o poder dele na política e qual a importância dele na política, né? Então, sabendo dos direitos políticos que um cidadão cristão também tem, qual você acha que deveria ser a forma de atuação de um cristão? Bom, pastor, a gente precisa partir do princípio de que o Estado é laico, ou seja, ele não consulta a Bíblia, qualquer outro livro, nem religião, para fazer leis no legislativo e no executivo para fazer o Estado funcionar. Porém, a gente também tem que pensar o seguinte, que o Estado não é laicista, ele não prega que você não precisa ter religião nenhuma. E ainda melhor, a gente tem que sempre partir do ponto, como cristãos, da liberdade. Deus é um Deus que deu livre-arbítrio a todos nós. E a gente precisa incrementar isso também no Estado.
a liberdade, mas as leis também não podem ser feitas, não podem ser montadas, votadas de modo que interfiram na cultura de um país. A liberdade tem sempre um início e um fim. Até um certo ponto, minha liberdade acaba quando chega o seu limite. Então a gente precisa respeitar isso, respeitar todas as religiões, mas sempre tendo em mente como cristãos que o Estado é laico. Embora a nossa cultura, né, seja judaico-cristã, mas assim, a gente tem que entender o seguinte: algumas leis não são pensadas, não são formuladas pensando somente no público, pensando somente em uma classe, em uma religião. A gente precisa pensar que nós temos os mesmos direitos de todo mundo que não está na nossa igreja, na nossa catedral. A gente tem que pensar que o Estado tem que agir dessa maneira, pensando em todo o país, em toda a sociedade. É mais ou menos como a gente vê, por exemplo, com José no Egito. Ou seja, ele governa o Egito para todos, não apenas para sua família, né, que vem posteriormente, mas ele governa para todo o Egito e para todas as nações. Porque as nações vinham até o Egito comprar o alimento, né, que ele havia guardado. Então a gente percebe que uma boa administração, mesmo de um cristão, deve ser sempre com o bem-estar de toda uma sociedade. Né? Ou seja, eu estou visando a sociedade como um todo, não somente um público específico. É por isso que a gente tem tanta divisão também no Congresso. Porque a gente tem a bancada dos evangélicos, a bancada LGBT, a bancada não sei o quê. Ou seja, a gente tem umas polarizações, né? É óbvio que dentro de um congresso deve haver uma representatividade das pessoas, né? Ou seja, dos cidadãos, mas a gente não pode ter realmente um governo, por exemplo, que olhe dessa forma, né? Que haja dessa forma, que veja somente um público. Mas o que eu estava querendo dizer mesmo é a respeito do interesse, né, que o cristão teve em relação à política, já que durante muito tempo ele ficou numa bolha, né? E parece que, assim, pelo fato dele se sentir um cidadão do céu, vamos colocar assim, ele parece que perdeu a responsabilidade dele enquanto cidadão terreno. Ou seja, Jesus sempre nos ensinou: dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, você precisa ter sua cidadania terrena e espiritual. Você precisa entender que você é um cidadão dessa terra e, como cidadão dessa terra, você precisa interagir com essa terra. E a política é um dos meios melhores que se existe para isso, né? Como com princípios cristãos, ou seja, com princípios que Cristo nos ensinou, nós poderíamos influenciar uma sociedade como um todo, né? Se nós seguíssemos as leis de Cristo, por exemplo, quantas pessoas poderiam ser beneficiadas, né? Continuando um pouquinho dessa terceira pergunta que eu te fiz, eu queria saber se você acha que no cenário atual que nós estamos da política, se é necessário que o cristão ele saiba, né, se posicionar politicamente. Bom, pastor, a gente precisa sempre partir do princípio da liberdade, que é o que Deus deu ao homem e à mulher no início de tudo. Porém, a gente precisa sempre manter o foco na palavra de Deus, nos ensinamentos, nas suas disciplinas, né, nas suas doutrinas e nos mandamentos de Cristo, que é o mais importante também. A gente não pode deixar de maneira nenhuma que dentro da nossa nação sejam aprovadas leis e algumas outras medidas que de alguma forma vão de contra esses princípios cristãos que invadam essa liberdade, até mesmo da gente adorar um Deus, a gente servir a um Deus e escolher um Senhor, escolher um caminho a trilhar. Eu penso que esses princípios também que a gente aprende na palavra, eles são gerais, como você disse, independente de eu professar uma fé publicamente ou não, só o fato de eu defender, por exemplo, a família, de eu defender a vida, de eu defender coisas que a palavra defende, né? Então, a partir desses princípios, né, valores, a ética, a moral e todas essas coisas que a palavra nos respalda, isso é geral, né? O cara pode ter qualquer tipo de profissão de fé, ou a mulher, mesmo assim, eles vão concordar, né? Se é uma pessoa de bem, vão concordar que eles querem, né, um país melhor, eles querem um país que tenha mais ética, mais moral, que seja um país mais correto. Então eu penso que é aquilo que você aplica, do que você aprende no Evangelho, ele abrange toda uma nação, né? Com certeza. Otávio, parece haver na sociedade uma maior importância aos cargos executivos. O que é que você pensa a respeito disso? Bom, o cargo executivo, a gente tem um cara representando toda uma nação, um município ou até mesmo um estado. Mas não é só isso. Por exemplo, no caso do presidente, que é o que a gente vai votar esse ano, e também do governador,
ele além de nos representar e de mandar pautas para o Legislativo aprovar ou não, como a gente estava falando anteriormente, ele pode indicar alguns cargos, como por exemplo, ministros do STF, da maior corte que a gente tem no Brasil, do Judiciário, ele pode indicar ministros, os seus ministérios da Saúde, da Segurança, Ministério das Cidades, que são o serviço, eles são um executivo, né? Pegando essa palavra executivo, que são a execução da coisa, que é aqui na ponta é o que a gente sente. A falta de dinheiro para a saúde via Ministério da Saúde, a falta de segurança via Ministério da Defesa. Então a gente vê que o executivo é um cargo muito importante por isso, porque ele tem uma forte influência nessas questões que a gente sente diretamente como população, como sociedade, igreja, escola, em todos os locais. Eu lembro que há uma grande crítica hoje ao poder judiciário, né, do Brasil, e isso se deve ao poder executivo que escolheu, né, aqueles ministros que ali estão, foram escolhidos pelos presidentes anteriores, e cada um que aqui, ali está representa esse ideal, né, de cada um dos presidentes que estiveram ali. Então é muito importante a gente pensar nisso também. O Poder Executivo tem essa incumbência e nós estamos vivendo hoje uma dificuldade enorme no Poder Judiciário. Penso eu que talvez nós estejamos próximos a uma ditadura judiciária, se é que eu posso utilizar essa palavra, mas nós vemos isso, que o Judiciário tem tentado ganhar todas as coisas na canetada, tem passado por cima do legislativo, lembrando que o judiciário não tem poder de legislar, mas sim de cumprir a lei, e hoje nós não temos visto isso, nós temos visto um judiciário se levantando, tomando decisões que não pertencem ao seu poder, e isso, gente, é muito perigoso para uma democracia como a nossa, tão recente, que em tão pouco tempo já teve 2 impeachments. Então nós precisamos entender que isso é muito ruim para a nossa democracia, isso enfraquece a nossa democracia, principalmente quando a gente tem essa mescla de poderes, ou seja, um poder querendo interferir no outro, e nós sabemos dessa independência que deve haver entre os 3 poderes. E um fato importante que você mencionou no judiciário é que a gente tem um pedacinho de cada governo dentro de um poder muito importante que guarda a nossa Constituição. Exato. Então a gente tem muitas visões diferentes ali, não que eles não possam divergir. Claro. Mas é um restinho de cada governo que interfere bastante no trabalho do Legislativo, interfere bastante na aplicação da lei e na questão do guardar a lei, que o STF é o guardião máximo da nossa Constituição. Otávio, qual o panorama atual do cenário político eleitoral? Pastor, a gente vive um momento muito, muito difícil no nosso cenário político. A gente passou aí pelo impeachment, né, em 2015 da ex-presidente, e posteriormente o seu vice-presidente assume o Brasil com uma desconfiança enorme, com denúncias de corrupção, mala de dinheiro para um lado e para o outro. E isso reflete muito aqui na ponta, né, no mais importante, que é o eleitor, que somos nós. A desconfiança total dos políticos de modo geral. Seja até mesmo num dos 3 poderes, que é o judiciário, como você citou há pouco, e também no legislativo, e principalmente, que é o representante máximo da nação, que é o presidente ou a presidente, que é o executivo. Então a gente não tem muitas opções dentro desse meio. Assim, há pessoas que nunca se envolveram em casos de corrupção, há pessoas que nunca mancharam a sua ficha, né? Não tem ficha suja, por conta de uma coisinha ali, outra aqui, um puxadinho. Porém, a gente vive uma desconfiança total por parte do meio político. E isso reflete muito quando o eleitor vai votar. Às vezes o eleitor tem aquela mania de votar no menos pior, né? A gente está cansado realmente de ter sempre o menos pior para votar, ou votar porque fez isso, fez aquilo. A gente tem que entender o seguinte: quem paga o salário do político somos nós, então ele não está fazendo favor algum para a gente quando está mandando alguma emenda para saúde, para custeio, maquinário, nada disso. Quando o prefeito na nossa cidade libera via secretaria uma reforma para o nosso bairro, para a nossa praça, centro de vivência, ele não está fazendo nenhum favor para a gente, porque nós somos os pagantes dos impostos que sustentam ele, a família, o salário, de maneira digna, e o que não é o que acontece na ponta para o contribuinte, para o eleitor, que vai lá, sai cedo no domingo, deposita sua confiança naquele cara e infelizmente não recebe retorno, não tem retorno da parte do executivo. Mas também é o que eu falei, engloba muito a questão do legislativo.
Às vezes o executivo até tem planos, tem estratégias para a mudança da nação, do país, do estado, da cidade, porém precisa de pessoas atreladas a esse plano, alinhadas com esse modelo de gestão que o candidato apresenta, né? No seu plano de governo é obrigatório até ter o plano de governo para você se candidatar para um cargo de execução, para executivo. Otávio, é um assunto muito vasto, mas estamos chegando ao final. Gostaria que você fizesse suas considerações finais, uma mensagem que você queira deixar a quem está nos vendo agora. Bom, primeiro agradecer, né, ao pastor Wagner, o Davi, meu amigo de longa data, pelo convite. E o que a gente tem para falar nesse momento, né? É um momento muito delicado, onde a gente vai escolher um homem e uma mulher para guiar a nossa nação durante muito tempo. A gente sabe como Deus prezava por isso, né? Como Deus prezava pela eleição do homem a qual ele queria que guiasse Israel, e não é diferente no Brasil. Então, pastor, a gente precisa eleger alguém que tenha Deus no coração, primeiramente, que seja patriota, que seja honesto, que tenha ficha limpa e tenha isenção para governar. Atrelado a isso, nós precisamos eleger também pessoas ao legislativo, deputados federais, deputados estaduais no nosso estado e também o nosso governador, que sejam pessoas que tenham essa mesma linha de pensamento, tanto o legislativo quanto o executivo, simplesmente para poder colocar o plano em ação. Recomendo a todos que estudem o plano de governo do seu eventual candidato, ver a viabilidade de execução, as propostas principalmente, né? E se realmente ele tem ficha limpa. A gente não pode outra vez libertar Barrabás e crucificar a Cristo. Nós precisamos sim eleger um homem ou uma mulher que tenha isenção para governar, mas que realmente tenha lisura e comprometimento com a nação, tempo de serviço, né, que conta muito, né, para guiar a nossa nação para um novo caminho, um novo rumo, né, um rumo diferente do que a gente está acostumado a ver no país, a ver nos jornais, nas redes sociais. A gente precisa realmente parar um pouco como cristãos, como homens e mulheres de Deus, e analisar a melhor opção para dentro do que a gente aprende, né, até mesmo como o pastor ensina, né, os ensinamentos dos nossos pastores, dos nossos pais, os nossos valores. A gente precisa equiparar as coisas e ver e ser coerente na hora do voto, até mesmo com todo esse ensinamento, essa bagagem que a gente teve durante toda a nossa vida. A gente não pode, na hora H, na hora da escolha, não considerar tudo que nos foi ensinado, toda a bagagem, tudo que aprendemos, e votar em pessoas que de alguma forma tenham pautas, né, pautas existentes, como aborto, como legalização de drogas que destrói famílias, e pautas que se perpetuam. Tem pessoas que estão há 3 eleições querendo essas pautas. Então a gente precisa, como igreja, como cristãos, não falando agora de religião A ou B, mas como cristãos, a gente precisa realmente eleger pessoas que tenham esses mesmos valores que nos foram ensinados por muito tempo, que a gente não pode, por 2 números, conta de 2 números, perder tudo isso que foi construído pelos nossos ancestrais. Otávio, muito obrigado. Queria te agradecer por essa entrevista, pelo prazer de estar aqui conosco no canal. Eu que agradeço. Bom, queria deixar um recado a você. Bom, esse ano nós temos eleição para presidente, para governador, para deputado estadual e federal e para 2 senadores. Então fique atento em quem você vai votar, em quem você está colocando nesses poderes. É sempre importante lembrar que não existe um candidato perfeito. E quando ele esteve aqui na Terra, ele foi crucificado. Então, escolha o candidato que melhor se adeque àquilo que você pensa, principalmente nas linhas gerais. Isso é muito importante para nós. Esse é um assunto muito interessante, é um assunto que eu particularmente gosto bastante e creio que você que está nos vendo agora está sendo muito instruído. Queria agradecer a todos que estão inscritos, em especial a Rose, que deixou um comentário para nós sugerindo essa pauta. Então, Rose, muito obrigado. Nós estamos aqui agradecendo a sua sugestão e cumprindo ela também. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas que estão em dúvida ou que ainda não pensaram a respeito da área política. Então, queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.